Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema do meu vídeo hoje é: não tenha medo do sucesso. Não tenha medo de progredir. Por que eu tô falando isso? Eu tô no centro da cidade, onde eu resido hoje, onde eu moro hoje. E quando eu cheguei nessa cidade, em 2022, uma vez eu passei aqui, nesse local que eu tô, e eu olhando um determinado local, um terreno, eu imaginei algo. E depois eu comentei com a minha esposa. Um outro dia, eu passando com ela, eu mostrei esse local pra ela, ó. Vou tentar não mostrar muito, porque tem um logo ali, tem uma... Só que aqui ele é uma lanchonete. Hoje é uma lanchonete. Quando eu passei aqui, era um terreno baldio, era deserto, tinha mato, só tinha mato. Ao redor tem muito comércio, tem uma faculdade aqui, tem um dos melhores hotéis da cidade, logo ali à frente, ali próximo do sinal, tem um dos melhores hotéis. E esse terreno aqui, na época, era um terreno baldio, é um terreno de esquina. E eu passando aqui e olhando esse terreno, eu imaginei aqui um lanche, uma lanchonete, uma venda de sanduíche e lanches. Só que na época eu cheguei quebrado na cidade, quebrado. Eu vim do Rio de Janeiro. O último bem que eu tinha no Rio de Janeiro era o meu carro. E eu vendi a preço de banana, diga-se de passagem, para poder vir embora, para investir na minha habilitação, né, para tentar começar uma carreira na boleia, né? Tentar me tornar um motorista profissional. Foi o que eu fiz. O dinheiro que eu peguei da venda desse carro, eu investi nisso. Então quando eu cheguei aqui, eu cheguei quebrado, mas eu imaginei isso aqui uma lanchonete. E eu até comentei na época com a minha esposa, a gente passando por aqui, eu falei pra ela, isso aqui daria um ótimo ponto para uma lanchonete, um lanche, uma carrocinha de venda de sanduíches. Mas infelizmente na época, como eu já falei, eu não tinha dinheiro para investir. E pouco tempo depois, alguém, acho que teve a mesma visão que eu e tinha condições, investiu, e hoje está aí, ó. Eu não posso mostrar tudo porque tem um logo ali, tem o contato da pessoa, né, para pedidos, esse tipo de coisa. Mas o cara montou uma lanchonete e hoje tá bombando. O cara tá bombando, graças a Deus. Eu dou graças a Deus por ele. Eu conheço a pessoa, a gente se conhece pessoalmente. Eu já tinha visto isso aqui funcionando, né, depois que o cara abriu, mas eu não sabia que era desse rapaz. A minha esposa é que me falou: olha, aquele ponto lá que você comentou comigo, assim, ele é de fulano de tal. Então o cara teve a mesma visão e a mesma ideia que eu tive. Hoje eu imagino assim, talvez se eu tivesse pego assim um pouco, R$500, eu acho, sei lá, tentado investir num carrinho de lanche, tivesse colocado aqui, talvez hoje eu estaria com essa lanchonete. Eu não digo isso com, digamos assim, com inveja, porque o cara conseguiu e eu penso que eu digo assim, pela minha visão que eu tive, né? Pela minha visão, porque eu me lembro muito bem, eu comentei isso com a minha esposa, enquanto isso aqui ainda era um terreno baldio. A gente passava aqui à noite e era escuro o terreno, escuro. E hoje o cara montou uma lanchonete. Ele começou da forma como eu falei, ele colocou um trailerzinho e foi progredindo, e hoje é uma lanchonete que tá bombando. E aí do outro lado veio um outro camarada e empreendeu também. O cara colocou uma venda de espetinho noturno e também funciona muito bem, né? Então, em relação a tudo isso que eu comento com vocês, é aquilo que eu digo: não ter medo de empreender. Não ter medo de empreender.
Hoje eu trabalho porque eu gosto, eu trabalho na boleia de um caminhão, era aquilo que eu queria. Eu sou muito bem remunerado, graças a Deus. Infelizmente é um pouco assim fatídico, né? Toma bastante tempo, a gente passa um bom tempo longe da família, longe dos filhos. Por mais que esteja todo dia em casa, mas sai de madrugada, chega à noite, é cansativo. Mas é muito prazeroso quando se trabalha com aquilo que se gosta. Só que eu penso assim, hoje se eu tivesse conseguido fazer aquilo que eu imaginei, que eu projetei na minha mente, talvez eu estivesse bem melhor. E hoje eu já vi um outro ponto ali e eu pretendo investir lá. Eu já vi um outro ponto, já percebi assim, tem um movimento grande e não tem nenhum empreendimento alimentício no local. De fast food, de lanche rápido, já tive aquela visão novamente e pretendo investir. E com a bênção de Deus, se Deus quiser, eu chego lá. Então esse é o meu recado para vocês. Espero que tenham curtido a minha mensagem. Por favor, deem aquele like no meu vídeo, me ajuda aí no meu canal. Muito obrigado, um abraço, tudo de bom, que Deus abençoe todos vocês.